Oi, gente, tudo bom? Mais uma semana eu estou aqui com você, com amor em palavras. E nessa semana nós vamos falar de perdão. Como está o seu coração? Ele está livre? Você tem perdoado? Você tem se perdoado? Você tem pedido perdão? É sobre isso que a gente vai falar. Então eu peço, sem mais delongas, que você pegue a sua Bíblia, abra lá no livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 23 em diante. Eu vou ler para você, que diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo em seus pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis antes, indo-se lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, por que me suplicastes? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu lhe compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um seu irmão. Eu li aqui em Mateus 18, do versículo 23 ao versículo 35, para você acompanhar depois essa história. Amém? A gente vai começar falando dessa história aqui, né? Do Senhor, né? Que era o patrão, né? Com o seu servo, né? Como a gente acabou de ler aqui. Perdão. Nós vamos falar sobre perdão. E perdão, ele é um assunto muito complicado, né? Ele é um assunto muito sério, que ele vai rodear a nossa vida para sempre, né? Porque a gente pode falar muito em teorias sobre perdão, mas na prática nós sabemos que não é tão fácil assim. Então, eu quero começar a falar dessa história, é uma história que está aqui na Bíblia, né? Que a gente acabou de ler, porque é uma história que acontece muito na nossa vida, né? Aí nós temos aí o personagem do servo, né? Que é o patrão, né? E do patrão que tinha um servo que devia muito, né? Ao entendimento da Bíblia, era como se esse servo ele devesse muito, ele poderia trabalhar a vida inteira e ele não ia conseguir pagar ao seu senhor, ao seu patrão. Mas o seu patrão se compadeceu dele e ele foi e perdoou, né? Perdoou a dívida dele. E aí aquele mesmo homem que foi perdoado, né, pelo seu patrão lá, pelo seu senhor, tinha alguém que devia a ele. E aí, em vez dele fazer o mesmo, né, que aquele senhor fez com ele, não, ele foi, sufocou aquele conservo dele ali, né, aquele empregado, e disse que era para ele pagar, e se ele não pagasse, ele ia colocar ele numa prisão, e colocou. E quando aquele senhor lá, que perdoou o pecado dele, né? Perdoou, na verdade, a dívida dele, soube do que ele tinha feito, ele ficou muito irado, né? Com muita raiva, e chamou esse homem e fez ele ficar também preso ali para poder pagar a dívida que ele já devia. Então, olha só,
É aí que entra, né? É uma parábola, na verdade. Essa é a parábola do credor incompassivo, né? Que na verdade Jesus fala lá em Mateus, que acontece muito conosco. Antes de eu falar um pouco de perdão com você, eu quero te perguntar uma coisa. Você já errou toda a sua vida? Eu quero que você puxe aí uma retrospectiva desde quando você se entende até hoje. Você já errou? Você já fez algo que machucou alguém, que você acha que você não deveria ter feito, que você acha que você poderia ter feito diferente? Já? Se você fez essa retrospectiva e você lembra de algum erro que você fez, da mesma forma, o outro também deve ter feito essa mesma retrospectiva que eu acabei de dizer para você lembrar. Porque nós somos falhos. E a gente, muitas das vezes, a gente não quer fazer algo com o outro que nós mesmos fazemos. Eu estou falando assim com outras palavras, mas eu vou entrar de novo na palavra, que é sobre a questão de Deus. Deus, ele perdoou a mim e a você. Ele perdoou nós, todos nós, através do Filho dele, quando Jesus veio, né? E a gente não consegue pegar esse exemplo de Deus e usar com as outras pessoas. A gente não consegue. Essa é por isso que eu disse que o perdão ele é algo muito complexo, porque eu posso falar muito para você aqui sobre perdão. Na teoria, isso pode até tocar o seu coração, mas na prática pode ser diferente, mas a escolha ela é sua. Porque se você já errou um dia, então você tem que dar o direito ao outro de errar também. E se você já foi perdoado um dia por alguém, e eu já vou começar dizendo por Deus, por que você não vai perdoar o pior que possam ter feito para você? É essa pergunta que na verdade na Bíblia fala, que a gente vai ler já já. E eu vou ler alguma coisa que eu li, que eu escrevi sobre isso, sobre a questão do perdão. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que o arrasta para o fundo do mar. Se Deus perdoou os nossos pecados, e se nós queremos ser parecidos com Deus e sermos perdoados por Ele, que motivos podemos ter para não perdoar alguém? Que foi o que eu acabei de dizer, né? Perdoar é uma atitude que pode tirar um peso das nossas costas. Quando perdoamos, estamos superando o passado e dando uma volta, uma nova perspectiva ao próximo e a nós mesmos. Perdoar é esquecer? Não, não é esquecer, porque a gente não tem amnésia. Quando aqui na Bíblia fala para a gente perdoar, não é que vai significar que a gente vai se tornar melhor amigo dessa pessoa, que a gente vai ter uma relação parecida que nós tínhamos antes, né, de algo que possam ter feito. Não, a Bíblia fala para você perdoar, para você se libertar. Foi como eu acabei de ler aqui, né, compartilhar com você dessas anotações. Ou seja, o perdão, ele é a tua libertação, resumindo. O perdão, ele é a tua libertação. Nada vai para frente na sua vida se você não se libertar da falta de perdão. De verdade, eu falo isso para você. Eu não sei o que fizeram para você, eu não sei o que causaram em você, mas você sabe. E o Espírito Santo também sabe o que aconteceu com você. Talvez ninguém saiba, talvez só você saiba e você nunca tenha compartilhado com ninguém. Mas o Espírito Santo, ele conhece teu coração, ele conhece o teu íntimo e ele sabe o que está dentro de você. Então, o que ele quer usar a minha vida para dizer para você é que ele quer que você seja livre. Deus quer que você seja livre. Você não precisa achar que você vai ser bom, achar que vai dar razão. Não tem a ver com isso, tem a ver com a sua liberdade. Talvez muitas coisas na sua vida não estejam dando certo porque você ainda não perdoou alguém lá do passado, coisas que aconteceram há muito tempo atrás, mas você se tornou preso a isso.
E isso não sai de você, isso não deixa você avançar, isso não deixa você confiar de novo. Mas não é isso que Deus tem para você. Deus, Ele quer que você seja livre, que você seja leve, que você seja feliz. E enquanto você não perdoar, de verdade, enquanto você não se libertar, você não vai conseguir a plenitude da felicidade. Não vai. E eu digo isso para você de verdade, por experiência própria, porque eu já tive que encarar situações de perdão que eu quase não consegui. Sozinha eu não consegui, para dizer a verdade. Mas eu pedi a ajuda de Deus. E o que eu quero te dizer é que se você pedir a Deus que Ele te ajude, Ele vai te ajudar. Peça a Deus mais fé para que você possa ter a força para perdoar. Porque eu sei que dependendo da circunstância, do que for, é difícil perdoar. Eu sei disso. Não julgo você. Mas Deus, Ele quer que você se liberte. Ele quer um tempo novo para a sua vida. E eu vou ler um versículo para você, continuando, né, nossa palavra. Eu peço que você abra lá no livro ainda de Mateus, onde estava. A gente leu do versículo 23 ao 35, né? Nós vamos ler o capítulo 18 de Mateus, no versículo 21 e 22, que diz assim: Então Pedro aproximou-se-lhe e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha só. Às vezes a gente não consegue perdoar uma vez, né? Imagine 70 vezes 7. Eu acho que de repente a gente, na forma racional, né, carnal, eu acredito que eu posso dizer por mim, né, que eu sou falha como você, que a gente acha que pode ser impossível a gente perdoar certas coisas ou deixar para trás certas coisas, mas a palavra de Deus, ela fala que não é impossível, porque se você buscar a força de Deus, se você buscar em Cristo Jesus, Ele te ajuda naquilo que você não consegue. Você não precisa fazer isso sozinho. De verdade, você não precisa fazer isso sozinha. Não precisa. Deus, Ele está dando a mão para você e está dizendo que, filho, filha, eu sei o que fizeram contigo. Eu sei o que causaram em você. Eu conheço o teu íntimo, o teu coração, a tua história. Eu sei de todas as coisas. Mas quer saber? Eu tô aqui, eu quero dar a minha mão para você. Eu quero te ajudar a superar isso. Eu quero te ajudar a seguir em frente. E você só vai seguir em frente de verdade e viver as minhas promessas, as minhas maravilhas, se você perdoar. E perdoar não é esquecer, mas é superar. É isso que Deus está dizendo para você. É isso que eu sinto no meu coração de te dizer. E o outro versículo que eu vou ler, gostaria de deixar para você, fica lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 25 e 26, que diz assim: E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoares, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, isso vale muito, né, pra gente que quando vai entregar alguma oferta, né, na igreja, se você é da igreja, já conhece Jesus, né, independente da sua igreja, se você vai entregar uma oferta, um dízimo, algo que você vai deixar no altar do Senhor, aqui ele está dizendo que se você tiver algo com seu irmão, né, tiver alguma diferença, se você tiver alguma falta de perdão, Deus, ele não recebe aquilo que você está entregando. Por quê? Porque você não está completamente limpo de coração, você tem ainda dentro do seu coração alguns resquícios e você precisa resolver isso. E Deus, ele está com você para te ajudar a resolver. Então, que você possa primeiro resolver
o seu problema com seu irmão. Depois que você resolver, você volta e entrega a sua oferta, o seu dízimo. Então é isso que Deus está falando aqui, né? Em Marcos, eu acabei de ler Marcos 11, do versículo 25 e 26. E agora a gente vai ler lá, vamos ler um pouquinho a Bíblia hoje. Lá em Mateus, capítulo 6, no versículo 14 e 15, que diz assim: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu estava vendo uma pregação de um grande pregador, Juliano Som, não sei se você conhece, e ele falou algo que me chamou a atenção, que eu achei muito interessante, que é verdade. Ele falou assim, que Jesus, quando ele estava na cruz, que ele estava a ponto de morrer, ele olhou para aquele povo, né? O mesmo povo que quando foi ali na Páscoa, jogou as oliveiras para Jesus passar lá com o jumentinho, né? Aquele povo, foi o mesmo povo que gritou para ele ser crucificado, né? Talvez não o mesmo, mas tinha muito daquele povo ali. Então era um povo assim que aos nossos olhos não mereciam a piedade de Jesus. De tudo que eles estavam fazendo, ele era inocente. Mas quando ele está lá na cruz, prestes a morrer, ele fala: Pai, perdoe-vos, eles não sabem o que fazem. E então ele morre. Por que Jesus fala aquilo? Pela compaixão que ele tem por nós, pela humanidade. E é isso que Deus quer ensinar para você, sobre essa pessoa, sabe? Seu pai, sua mãe, eu não sei quem fez algo para você. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, seu chefe. Eu não sei o que aconteceu com você, mas quer saber? Ele ou ela ou eles não sabiam o que estavam fazendo. Talvez eles estivessem naquele momento numa prisão tão profunda, maior do que a sua. Talvez que naquele momento eles agiram sem pensar. E eu não estou dizendo que isso anula a culpa. Mas eu estou te dizendo que se você olhar com compaixão por essas pessoas que te fizeram mal, talvez seja mais fácil você conseguir perdoar. Faça como Jesus. Olhe para eles com compaixão e os perdoe. Não para que você volte para a vida dessas pessoas ou você permita que essas pessoas voltem para a sua vida, mas para que você possa ser livre. Mas para que você possa ser livre e continue a sua caminhada renovado, superado e feliz na presença de Deus. Porque é isso que Deus quer. Ele quer muito para você, só que você só vai conseguir realmente viver o novo na sua vida se você deixar para trás essa pedra, que é a falta de perdão. E aqui ele fala, né? Então, olha só, se Deus, né? Deus perdoou a mim e a você, por que a gente não pode perdoar o outro? Por quê? Né? Talvez a gente possa dizer, mas a gente não é santo, eu não consigo, né? Jesus era santo, eu não consigo pensar como Jesus pensava, como Deus pensava, porque não é assim, foi uma coisa muito séria, foi uma coisa... Pode ser, mas é como eu falei para você, se você pedir ajuda de Deus, você vai conseguir. Mas se você tentar fazer sozinho, talvez você não consiga, porque tem certas feridas que elas são muito profundas. E a gente, sozinho, a gente realmente não consegue. Então, voltando às anotações que eu falei aqui para você, pra gente já estar finalizando, com Deus e sermos perdoados, né? Por que motivos não temos de perdoar alguém, né? Se a gente foi perdoado ali por Deus, por todos os nossos pecados, e nós somos até hoje, né? Se até hoje você cometeu um erro muito grave, mas se você se arrepender de todo o seu coração e pedir perdão a Deus, Deus ele te perdoa. Então, se Deus te perdoa até das coisas piores que você possa ter feito ou ainda fazer,
Por que você não vai perdoar alguém que possa ter feito mal a você? Entende? Perdoar é uma atitude que pode tirar um peso das nossas costas, como eu coloquei, né? Quando perdoamos, estamos superando o passado e dando uma nova perspectiva ao próximo e a nós mesmos, né? Somos frutos do perdão. Recebemos o perdão que nos libertou em Cristo. Quando perdoamos, agimos segundo os passos de Jesus, que foi exatamente o que eu falei para você agora há pouco, né? Que Jesus olha para a humanidade, ele está crucificado, ele ali passou por coisas que eu acho que nenhum de nós poderíamos suportar sem ter culpa alguma, mas para que a gente tivesse uma nova chance. E mesmo assim ele ora para o Pai e fala: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Se Jesus fez isso, por que a gente não vai fazer? Por que você não vai fazer? Eu falo isso com amor no coração, com muita compaixão pela sua vida, porque eu realmente desejo que você viva um novo na sua vida. E aqui também eu anotei assim: perdoe e você será perdoado. E eu quero deixar um parêntese para você. Tenha força para perdoar e coragem para pedir perdão. Existem 3 lados do perdão. O perdão sobre si mesmo. Se você fez algo e você não se perdoa e você acha que Deus não vai te perdoar, não pense dessa forma. Os pensamentos de Deus são maiores que os seus. E Deus sim te perdoa por qualquer que seja algo que você tenha feito. E o segundo lado sobre perdão é perdoe o seu próximo, que é o que a gente falou bastante agora, né? Sobre justamente a parábola que eu li sobre o credor, né? Que aquele senhor foi lá, perdoou o seu servo, e aquele servo tinha um empregado, e ele não perdoou aquele empregado, né? Então assim é Deus, né? Deus, ele nos perdoa, e ele espera que a gente siga o exemplo dele, de ter nos perdoado, e a gente possa perdoar as outras pessoas, independente do que possa ter feito, mas que a gente possa perdoar e seguir em frente, né? E ser livre ao outro. Por isso que ele fala, Deus, ele nos perdoou para que a gente possa ter a capacidade de perdoar o outro. E o outro lado sobre o perdão é pedir perdão, né? Eu sei que esse deve ser o mais difícil para algumas pessoas, né? Para mim já foi muito o pedir perdão, né? O procurar a pessoa, às vezes você pode estar certo e você chegar com a pessoa e pedir perdão, né? Talvez isso seja o mais difícil das 3 coisas. Mas eu quero te dizer que se você pedir a ajuda de Deus, Ele pode te ajudar, que você possa vencer, né, o teu orgulho, porque nós somos orgulhosos, isso tá na gente, isso não é vergonha, porque isso faz parte do ser humano. E você precisa vencer o seu orgulho, passar por cima dele para que você seja livre. Eu digo uma coisa para você: se for para escolher entre estar certo e ter paz, escolha ter paz. Por que eu estou dizendo isso? Porque se for melhor você estar errado, mas pedir perdão a si mesmo para que você fique em paz, faça isso. Você não vai ser menor, você, pelo contrário, vai ser maior aos olhos de Deus. Então, por isso que eu volto a falar: tenha força para perdoar e coragem para pedir perdão. É isso que eu queria te falar. E eu espero muito que essa palavra abençoe a sua vida, que você possa entender que Deus, ele tem muito para você, ele só quer te ajudar a usar aqui minha vida, como a vida de muitas outras pessoas que talvez já tenha te dito, para te lembrar que você talvez esteja no mesmo lugar, talvez você não tenha avançado, porque você precisa perdoar, você precisa liberar esse perdão, você precisa pedir perdão, se for o caso, e se perdoar. Não se olhe com os seus olhos, olhe para você como Deus olha, porque ainda que você não se perdoe do que você tenha feito, Deus, ele perdoa você. Se você se arrepender de todo o seu coração, ele perdoa você. E ele te renova, ele renova todas as coisas na tua vida.
É isso que eu queria te dizer. Eu espero que tenha realmente abençoado a tua vida, que você possa perdoar e ser livre, de verdade. É isso que eu desejo de todo o meu coração. Eu te peço que você possa compartilhe com um amigo que precisa ouvir essa mensagem, para que ele possa também ser abençoado. Te inscreva no canal, eu vou amar a tua companhia sempre que toda semana eu vou estar aqui. Se você precisar de alguma ajuda, quiser contato, comenta aqui no Instagram, que às vezes eu divulgo lá, mas eu sempre vou estar colocando no canal do YouTube. Então comenta aqui, eu vou te responder e a gente pode se ajudar a superar. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua casa, a sua família, que você possa seguir em frente, perdoando e ficando em paz. Amém? Beijão, até a próxima.